Olá, galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um STBcast. Hoje aqui dando sequência no nosso projeto de trazer as pessoas, os nossos parceiros, as escolas parceiras que trabalham conosco aqui há muito tempo. Então, cada vez mais a gente vai trazer mais informações para vocês a respeito disso. Mas antes que a gente comece conversar sobre tudo isso, já falo para você, se inscreve aí no nosso canal. Então, se você já tá aqui, já aperta o botãozinho de subscribe ou inscreva-se. Já siga a gente aí no Instagram, STB_Austrália. E aí você já vai ficar por dentro de todas as nossas novidades, tudo que está acontecendo por aqui, muita novidade acontecendo, o ano fiscal está virando, então tem muita mudança de preço, muita coisa acontecendo, muita novidade do governo, então não perca tempo. Se você está planejando seu intercâmbio, entre em contato conosco, com uma das lojas aí do Brasil, porque agora é uma hora muito boa para você aproveitar ainda as promoções que a gente tem desse ano fiscal, beleza, galera? É isso, mais uma vez aqui eu com o Dani Odin. Olá, Daniela Odin! Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Tô aqui muito feliz de estar fazendo mais um podcast, conversando com os nossos parceiros. Muita informação, muita novidade. Hoje tem muita novidade, hein? Muita novidade. Só coisa boa nessa sempre. Austrália. A Austrália é uma mãe, como a gente costuma dizer aqui. Mas bom, gente, sem mais delongas, é isso. Gostaria de trazer aqui para vocês hoje que a gente está com a presença ilustre dessa pessoa que eu gosto muito, que nos ajuda bastante. É uma baita parceira aqui. Estamos com a Amanda da ILSC. Bem-vinda, Amanda. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra, como sempre, participar de todos os projetos da STB. Muito obrigada. Imagina pra gente que é, né, Daniela Ludin? Que isso? Uma honra. Não é não? Poxa. Amanda, vamos, assim, pra gente começar, muita gente que nos assiste, muitas vezes estão no Brasil, não estão aqui dentro dessa nossa realidade, não convive do jeito que a gente convive em trabalho, enfim. Queria que você se apresentasse brevemente pra galera, quem que é a Amanda, como é que a Austrália surgiu na vida da Amanda, como que a LSC surgiu e assim, eu sei que tem história aí bastante, a gente podia ficar aqui 10 horas falando só disso, mas se você conseguir resumir uns minutinhos aí, tá tranquilo. Consigo. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Zirbis, eu trabalho na ILSC já faz 8 anos, mas tenho 9 anos de Austrália, já sou cidadã australiana, assim como muitos que já traçaram o caminho por aqui, então é uma conquista super legal. Meu primeiro intercâmbio foi para Irlanda há muito tempo atrás. Morei na Irlanda em 2008, aprendi inglês lá e pensei, vou dominar o mundo. Agora falo inglês. Voltei para o Brasil e vi que não era só isso que eu precisava. Vim para a Austrália em 2014, depois de ficar 5 anos no Brasil, e decidi que, como eu já tinha aberto as portas para o mundo, eu precisava explorar um pouquinho mais. E vim com meu marido para cá. Ele fez um mestrado aqui na Austrália. E como eu já falava inglês, e ele também, ele conseguiu, né, entrar numa universidade. E, enfim, como você sabe, um processo de visto. Ele fez Higher Education, consequentemente eu tinha um visto de trabalho para vir. E vim trabalhando também. Uma das vantagens de quem estuda Higher Education, né? Exatamente. Quem vem para cá já... Fazendo mestrado, não só Higher Education. Exato, fazendo um curso de mestrado, enfim. O partner, né, o cônjuge já consegue vir com um visto de full-time working rights. Sim. E foi meu caso. E trabalhei muitos anos com educação internacional no Brasil, trabalhava numa faculdade lá do Sul. Se alguém ainda não percebeu, eu sou gaúcha. Gaúcha! Tchê! Daqui a pouco sai um tchê. Trabalhei numa universidade no sul do Brasil e trabalhava muito com a questão do intercâmbio dos estudantes, né? Fazendo algumas matérias fora, enfim. Então, já estava envolvida com isso lá naquela época. Minha mãe é diretora de escola, aposentada, então a educação está na veia. E quando vim aqui para a Austrália, surgiu a oportunidade, depois de um ano que eu estava aqui. Iniciei na ILSC, pensei, preciso voltar para aquilo que eu gosto mesmo, né? Quero me dedicar àquilo que eu tenho paixão. E surgiu a oportunidade para ser assistente de marketing e student advisor na ILSC em Sydney. Eu agarrei a oportunidade, falei, não importa isso aí, eu quero voltar, quero fazer acontecer de novo. E consegui a vaga na época, fui crescendo, me tornei coordenadora de Sydney, depois me tornei gerente de vendas e marketing da Austrália para todo o mercado latino brasileiro.
E hoje sou diretora regional de Austrália, cuidando aí de todos os mercados com a nossa equipe incrível da LSE Greystone College. Muito legal essa jornada. Sensacional, exemplar, né? É. A gente fala, poxa, Quem tem galera, foco chega, né, gente? Inspirem-se, Inspirem-se. pelo amor de Deus. Foi bacana demais. Agradeço todos os dias. É uma caminhada, né? A gente sabe que não é, Poxa. às vezes, muito fácil, a gente sabe tanto de coisa que tem que fazer, mas que no fim dá certo, né? Mas eu acho aí a busca. importância de você estar sempre fazendo o que você gosta de fazer, o que você tem paixão, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito aqui quando os estudantes que já estão aqui na Austrália, eles vêm e falam: olha, eu quero ficar aqui, migrar, que profissão que está na lista, que é isso que eu vou... A gente assim, não, calma, não funciona assim, várias coisas podem mudar, o que você gosta de fazer, Exatamente. o que você se vê fazendo, e aí a gente desenha um plano em cima disso, né? Exatamente. Porque de outra forma é bem mais difícil, muitas vezes não dá resultado. Sim. Então você é um exemplo vivo disso. E o Né? quão importante, né, Dani, é ter alguém, na verdade, alguém, né, toda a equipe do STB que pensa dessa forma. Porque não adianta só o estudante vir para cá e ele se colocar numa situação onde ele está estudando algo que ele não tem vontade de estar estudando, única e exclusivamente por causa de uma residência. Exato. Né? Tem tanta opção nessa lista hoje, e o quão importante é encontrar uma agência humana que vai sentar contigo e vai traçar o teu projeto de acordo com o teu coração também. Sim, exato. Né? Porque daí tu não tá simplesmente estudando por estudar. Né? Tu tá estudando algo no qual tu quer te dedicar depois no futuro. E no meu caso foi assim, na verdade eu trabalhava numa outra empresa que eu ganhava o dobro do que eu comecei ganhando na ILSC, mas eu falei, não, cara, eu quero voltar para aquilo que eu realmente que tenho paixão, que eu sei que eu vou me dedicar e no futuro eu almejo tal coisa, e cheguei lá. É isso, né? exatamente. Então assim, é realmente botar os dois pezinhos no chão, pensar direitinho o que tu quer e traçar um objetivo. Isso eu acho Famoso assim, passinho para trás, depois você 10 para frente. 10 para frente, exatamente. Isso. Na prática aqui, ó. E isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, que toda a nossa equipe aqui, STB, no Brasil também já tem essa filosofia, e aqui na Austrália é muito pesado pelo fato dos estudantes chegarem aqui e a maioria dos estudantes se apaixonam pela Austrália. Isso é um fato, né? Assim, eu acredito que 90% dos estudantes que venham para cá acabam renovando o visto e ficando mais tempo do que tinha intenção de ficar. Então, isso é meio que muito importante para a gente não simplesmente oferecer o que é o mais fácil ou o que o estudante escutou, que o amigo disse. Então, gastar esse tempinho com os estudantes para realmente entender o que eles gostam de fazer, o que está buscando, o que cabe no bolso. Enfim, tem várias formas, né, da gente organizar e fazer com que a pessoa alcance o seu objetivo. Sempre eu brinco assim, não existe muito shortcut. Não. Então, não adianta chegar aqui, em um ano eu vou ganhar. Não, calma, é assim, você vai ter que traçar ter um planejamento e seguir com aquilo. Então, se você tá a fim de fazer isso, tem tudo para conseguir. Né? Com certeza. Que é uma coisa que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, é a questão do inglês, que a ILSC oferece vários tipos de curso de inglês, e tem estudantes que chegam aqui e vêm, a mesma escola que eu tô tem o curso vocacional, então eu já quero pular e já vou pro vocacional. Tá, mas o seu nível de inglês tá pronto para isso? Exato. Né? Então, já quer encurtar o caminho, sendo que a gente vê claramente que as pessoas que realmente gastam o tempo estudando, focando para estar livre da parte do inglês, falam assim, não, já domino totalmente a língua, vai ser muito mais fácil lá na frente, para uma entrevista de trabalho, para conseguir entrar no mestrado, para fazer, com toda certeza. Então... E eu acho que, bom, falando um pouquinho então de cursos, né? Antes de falar de curso, eu acho que, para mim, o intercâmbio, ele é resumido em planejamento. O quão importante é pra galera que tá lá no Brasil participar do GATE, por exemplo. Sim. Né? Que é a feira do STB que eu já participei várias vezes quando vou pro Brasil, e a nossa equipe de lá tá sempre presente também. Porque vocês mostram pro estudante, não só com as escolas parceiras que estão lá, né? Mas também todas as palestras que são feitas durante o GATE. E que são palestras institucionais, que não está vendendo nenhum produto, só mostrando a realidade do mundo que está acontecendo hoje, do destino. Exato. Né? Então, quando eles vão para lá, eles têm, gente, uma gama, uma variedade de opções de escolas
com perfis completamente diferentes. Né? Isso é uma das coisas que eu sempre falo. Cara, aproveita que isso existe no Brasil, explora, vai, fala com todo mundo, descobre qual é o teu perfil de escola. Exato. Né? Na ILSC, a gente oferece vários cursos de inglês, né? Eu imagino que vocês já devem ter falado com uma galera incrível aqui sobre isso. Mas a gente tem os cursos de inglês general, que é o General English. A gente tem os cursos preparatórios, que é o IELTS e o Cambridge, que são os mais populares, digamos assim. A gente tem o EAP, que é o inglês com propósitos acadêmicos, né? Que o estudante, quando ele já está chegando num nível bacana, ali no intermediário, no upper intermediate, que ele pensa em depois fazer um curso vocacional, ou fazer até um mestrado, doutorado, enfim, né? Com alguns dos nossos parceiros de Pathway, ele já vai entrar nesse curso, né, que vai preparar ele bem academicamente. Mas o que eu gosto muito de falar da LSE, que é diferente das outras escolas, essa questão do perfil mesmo, é que a gente oferece aulas que a gente chama de Skill Elective Classes. Então, o que são essas aulas, né? São aulas que elas vão fugir um pouquinho daquele sentar na sala de aula o tempo inteiro, mas vão colocar os alunos um pouco mais na prática. Por exemplo, parte do nosso currículo são aulas de barista, são aulas de yoga, aulas de fotografia, círculo de debate. Então, assim, é muita coisa diferente. Tem uma variedade grande. Exato. E o estudante pode trocar de 4 em 4 semanas. Então, esse perfil de aluno que está buscando uma coisa mais dinâmica, mais para frente, que mais ele lúdica sabe até, né? Exatamente. Mais interativa. Exato. Então, assim, ele vai mudando de nível, ele pode... Pô, de repente ele começou num nível muito básico, né? Mas já está conosco há 3, 4 meses, ele já pode entrar numa roda de debate. Então, isso é bem diferente, né? Então, esse é o perfil do estudante ILSC. É o estudante que quer montar a sua própria seleção de aulas, digamos assim. Sim. Porque de 4 em 4 semanas ele recebe essas opções. Dani, seguinte, tu tá passando de nível, tem essas 30 opções de aula. O que tu mais gosta? O que tu quer fazer? E o professor vai sentar com o estudante, vai falar, olha, eu te recomendo academicamente fazer isso, né? De acordo com o seu nível. Exatamente. De acordo com o teu desempenho no último mês nessa aula, academicamente tu pode melhorar A, B e C. O que tu acha, o que tu faz. Então, junto com o estudante... Acaba até sendo tailor-made para o estudante. Qual é o seu propósito? Exatamente. Então, o professor senta com ele e fala, cara... O que tu tá pensando em fazer? Qual que é o teu futuro? Né? Qual que é a tua jornada de Austrália? Tá indo embora? Tu vai ficar? E depois disso, claro, né? Os nossos cursos vocacionais da Greystone College, que é o college da ILSC, né? Do grupo ILSC. E a gente tem aí mais de 15 programas na área de marketing, sustentabilidade, empreendedorismo, liderança, gerenciamento de projetos. Então, tem bastante coisa para o estudante explorar também. No nosso website, a galera pode entrar lá e dar uma olhadinha em todas as matérias, de todos os cursos com mais detalhe. Ou, obviamente, perguntar para a galera do STB, que sabe mais de LSE e Greystone College que eu. Não, e o bom, assim, o que a gente estava até comentando um pouco antes de começar aqui, a questão da ILSC, do que a gente acha que também é bem interessante, é o fato de que vocês têm o campus de Sydney e tem diversos outros campos espalhados pela Austrália. Então ainda dá para fazer até essa experiência de vir aqui, começar a estudar um período em Sydney e depois mudar para Gold ou mudar para outro lugar. Eu queria que explica um pouquinho mais para a galera entender até onde vocês estão e quais são essas oportunidades que dá para a pessoa acabar viajando um pouco mais do que ficar às vezes só o período inteiro aqui ou criar essa experiência de uma forma diferente também. Bora. Bom, hoje a gente tá em Sydney, né? O que é um milagre. Eu cheguei ontem à noite, eu tava em Brisbane. Mas a gente tem campos, então, em Sydney, Brisbane e Melbourne, que são os nossos 3 maiores campos. E na nossa área regional da Austrália, a gente tem Adelaide e Perth aqui, ó, promovendo Perth. Campus novo, abriu ontem. Um campus maravilhoso, lindo. Incrível. Capacidade para 1.000 estudantes. A gente vai ter o nosso próprio café, que vai ser operado pelos alunos mesmo, mas a gente vai estar recebendo gente de fora. Então, vai ser bem bacana. Por enquanto, em Perth, a gente só tem o turno da manhã, né, com as aulas de inglês. Mas a gente tem uma sala dedicada para yoga, por exemplo, que é uma das nossas aulas eletivas, que a gente vai começar com um desses cursos de yoga, porque é bem popular em todos os nossos campos. Apesar de Perth só ter de manhã por enquanto, a gente já vai vir com as aulas da tarde e noite, aí nos próximos meses a gente vai avisar todo mundo. Em todos os outros campos, né, Brisbane, Sydney, Melbourne e Adelaide, a gente tem aula de manhã, à tarde e à noite. E uma coisa muito importante de lembrar o estudante é que a LSE hoje é a única escola que garante o horário e o schedule. Ou seja, se o estudante conversou com o pessoal lá do STB Brasil e quer vir para a cidade de manhã, ele vai ter uma turma garantida de manhã, ponto.
À tarde, a mesma coisa. À noite, a mesma coisa. Independente do horário, ele tem a garantia. Mas, Amanda, ele pode trocar? Ele pode. Desde que tenha vaga. Exato. Mas, assim, se ele solicitar com 2 semanas de antecedência, a gente ainda consegue encaixar ele numa outra turma, né? Mas, assim, de um dia pro outro, talvez a gente não vai conseguir. Eu só gosto de falar isso, porque o brasileiro, o perfil do brasileiro é assim, chega aqui à tarde querendo que amanhã cedo já mudou. Até então, isso que eu falei também, por exemplo, de começar num campus e depois mudar para outro. Isso. Não é também assim, olha, hoje eu vou estudar, essa semana eu vou para um lugar e semana que vem eu vou para outra. Tem que organizar direitinho, mas é super possível. Mas tem essa flexibilidade. Exatamente. Não dá pra morar em Sydney, viajar pra Brisbane no sábado, se apaixonar pela cidade, querer estar lá segunda já pra estudar. Exatamente. Mas sim, os estudantes podem fazer essa troca de campus pra qualquer um dos nossos 5 campos aqui na Austrália, não tem problema nenhum. Mas a gente pede, né, de preferência, no mínimo 15 dias de antecedência pra gente poder academicamente se organizar. Né? Porque ele precisa terminar o ciclo que ele está fazendo naquele campus para depois estar indo para o outro. Sim. Então, a gente tem um aplicativo que chama My LSE App e através do aplicativo eles podem solicitar essa troca. Em até 3 dias úteis eles vão estar recebendo o retorno da nossa equipe. Olha que legal. Ou eles podem ir em qualquer um dos nossos campos falar com a nossa equipe de Student Advisors. Então, os nossos conselheiros estudantis, né? Vamos colocar assim. Então, os nossos Student Advisors, eles estão lá única e exclusivamente para auxiliar o estudante. Ponto. Qualquer problema que o estudante tiver. Seja até um problema pessoal, se eles precisarem de um ombro para chorar, a gente tem gente lá. Claro, a gente está falando hoje com a audiência de brasileiros, né? Então, a gente tem pessoas que falam português em todos os campos. Isso também é importante. Se algum brasileiro não se sentir 100% confiante e quiser falar na própria língua, ele vai ter uma pessoa. O que acontece? Dentro do campus, a gente pede que ninguém fale, né? Que só fale inglês e tudo mais. Tentem usar o Google Tradutor, se precisar, enfim, mímica, não importa. Mas a gente tem uma sala dedicada com os nossos Student Advisors, que daí o estudante pode ir lá. Então, ele pode fazer todas essas solicitações através do app ou com as nossas equipes nos nossos campos. Né? Então, isso é bem bacana. Tem a possibilidade de trocar de turno, tem a possibilidade de trocar de campus, pode pedir férias, tudo que couber dentro do período de visto, eles podem vir conversar com a nossa equipe, o pessoal está lá à disposição. Nossa, e com certeza, é isso, né? não, tipo com assim, certeza tudo vai que você precisar. E ainda sem contar, porque essa semana eu tive feedback de um aluno nosso aqui que ele veio e falou assim pra mim, tava até contando isso pra Amanda também, antes da gente começar. Ele jogou que ele é até carioca, assim, né? Então, tipo, vou imitar um pouquinho o sotaque dele, mas assim, não me leve a mal, carioca. Já que eu tô fazendo gauchês, mas ele chegou, meu irmão, pô, fiquei amarradão naquele campus, cara. Parece um shopping, meu irmão. Eu falei, caramba, ele achou super bacana, porque a estrutura da LSE é muito boa nesse sentido, em termos de refeitório pra galera, tem tudo. Mesa de ping-pong. Então, já ganhei ali, dos colombianos, várias vezes. Tem mesa de ping-pong, já tem seu nome lá na... Já tem até meu nome gravado lá no campo de Adelaide. Como que chama a mesa de Fla-Flu? De Pebolim? Pebolim, Totó. Tem violão. Tem tudo, gente. Tem tudo. É muito bacana. Isso é uma coisa que... Não, e o café, o barista, os cursos de barista, eu acho que é muito legal, porque muitos brasileiros, antes de vir, quando estão conversando com a gente, falam assim, barista? Mas como assim, barista? Por quê? Tem gente que acha até que é coisa com bar, sabe? E aí chega aqui e fala, nossa, na Austrália... Profissão de barista é super in demand, é super bem cool, né? O café, você chega ao café, demora um mês, tá, gente? Pra aprender todos os tipos de café que o café oferece. E leite, né? O leite, exato. Haja leite. Misericórdia. Não, cada café que assim, né? Mas acaba sendo muito legal, porque os estudantes têm a oportunidade de fazer essas aulas eletivas, né, que vocês falam, fazer o curso de barista e até virar um barista aqui na Austrália, né? E ajuda muito, principalmente assim, quando você tá chegando pra você... Primeiro emprego, aquelas coisas, né? Tipo, você tem um skill desse... que você possa oferecer e querendo ou não você falar, cara, eu tenho isso, eu fiz. Muito legal. Faz total diferença, porque você chega aqui e você não conhece ninguém. Exato. Você não sabe por onde começar, então... E é uma profissão se tiver um incentivo, quem trabalha no café barista exatamente. tem... cafezinho que é pequenininho e tem aquela fila. Exato. Porque o barista é bom. Exatamente. Às vezes aprendeu lá na LSC fazer o café. Você tem que ter uma habilidade, assim. Poxa. É um baita de um trabalho ali. Não é simplesmente botar na máquina, apertar 2 botões e vai sair o melhor café. Tem os desenhinhos também, né? Sim. Nossa, verdade. É bem legal. Eu não tomo café.
Não acredito. Né, ninguém acredita. Eu não tomo café, mas eu tomo chai. Então eu vou nos cafés pra provar os chais por aí. Mas os nossos estudantes lá, eles fazem até competição, gente. É muito bacana. Então no finalzinho do curso de barista, o que acontece? Vem um professor e ele é o jurado, digamos assim. Aí as equipes vão lá, se juntam e eles, a gente vai fazer tal café com tanto de café, tanto de leite, tanto de chocolate, a gente vai misturar isso, aquilo, aquele outro. A gente vai fazer tal desenho. É sensacional. A gente se diverte. Eu não tomo café pra provar, mas eu tomo os hot chocolates. Hot chocolates. Não, rola um hot chocolate também? Rola tudo. Que rola isso, tudo. acho que eu vou fazer mais visitas a LSC agora. Vou tomar um chocolatinho aqui. De quinta e sexta, só aparecer lá que o pessoal tá fazendo. Pô, legal. Então isso é mais uma coisa, né, que os estudantes podem, assim, usufruir do campus e da estrutura que a LSC oferece. Sim. E acho que isso é muito bom, que faz total sentido. Acho que outra coisa interessante que a gente estava falando dessa questão das etapas do inglês, eu acho super importante isso, da gente não... realmente os alunos não queimarem isso, aproveitar esse momento. E eu fiquei assim... achei muito legal, e eu acho que eu preciso realmente fazer mais visitas lá para ver mais de perto, que é a questão dessa interatividade. Porque geralmente, assim, quanto mais a gente pode... fazer parte e conversar e transformar a metodologia de aula numa forma que seja mais interessante. Com certeza. E que não seja essa coisa simplesmente de livro, texto, vai dar o play numa coisa para você escutar e você vai completar tal coisa e tal. Isso faz total diferença. E até eu percebo muito, na escola que eu estudei aqui, inclusive, eu tinha muita apresentação. Cara, era demais, assim, era toda semana eu tinha que pelo menos fazer uma apresentação e isso fez total diferença pra mim. Com certeza. Porque era aquela coisa de... Que assim, primeiro que falar em público, em português já não é tão simples. Você já fica meio, nossa, tal. Tem gente... Eu sou tranquilo, assim, nesse sentido. Mas eu tenho amigos que, assim... Cara, da dor de barriga, acontece de tudo nessas horas, né? E quando você ainda vai se desafiar pra falar alguma coisa num outro idioma, é pior ainda. Então eu ficava bem tenso, porque eu falava, cara, falar é o de menos. Agora, o problema é falar em inglês, né? Então isso puxa muito. E eu acho que essa forma... de você já... Porque ali a gente tá todo mundo no mesmo barco. Então foi esse o meu clique ali de tipo assim, cara, eu tô aqui super nervoso e tal, mas o cara aqui do meu lado... Tá também, cara. E tipo assim, é meio que, vamos lá. E você acaba ficando mais empático no sentido de eu vou ouvir esse cara. Sim. Porque, poxa, vai ser bom pra ele, porque ele vai estar se desenvolvendo, vai se soltar, e eu tô aqui dando suporte pra ele, que depois vai ser eu ali. Com e certeza. ele vai fazer a mesma coisa. Então... esse sentido desse método de aula de vocês, de trazer todo mundo pro jogo, vamos dizer assim, e vamos todo mundo se divertir junto, eu acho que faz muito sentido de ser um baita diferencial legal, sabe? Porque é diferente, né, cara? Sim, total. E a questão dessa aprendizagem. E aí eu ia até perguntar, vocês chegam a fazer coisas externas? Por exemplo, quando você falou da fotografia, a galera vai, por exemplo, assim, vamos fotografar a Opera House, sei lá. Sim, exatamente isso. Na verdade, a gente tem algumas aulas que são, que a gente chama on and off campus, né? Tu tava falando um pouquinho agora de falar em público, né? A gente tem uma aula de public speaking que o pessoal, eles são gravados no primeiro dia de aula se apresentando e no último dia de aula se apresentando. Último dia não, última semana. Aí no último dia o professor mostra pra eles a diferença do primeiro e do último dia de aula. Olha que legal! Então é bizarro. Nossa, eu queria ter isso, meu, assim, só pra ver e falar, nossa, porque... É super legal, claro que já é pra estudante que tá num nível upper intermediate, né? Pra conseguir ter uma conversação e tudo mais. Mas é uma aula bem bacana. Em relação a sair do campus, assim, a aula de fotografia, ela é on and off campus, né? O pessoal sai, às vezes tem que ir para a Opera House, tem que ir para o Botanical Garden, tem que fazer várias coisas. A gente tem uma aula que a gente chama de English Through Sydney também, que tem em Brisbane, Melbourne, Adelaide, que nada mais é do que a galera sendo um guia turístico, Então, vai rodando os grupos, vai rodando o estudante, eles precisam escolher um lugar, e daí eles precisam mostrar para todo mundo, olha, aqui à direita é tal prédio histórico, ali à esquerda é tal coisa, aqui, lá e tal. Eles vão conhecendo toda a cidade através da aula e com os colegas. Então, isso também é bem bacana. A gente tem uma aula de listening, que às vezes os estudantes, eles vão ser audiência na televisão, por exemplo, no Channel 9, Channel 7, os professores levam eles lá e eles participam da audiência dos programas de TV justamente para praticar o listening com o pessoal. Ai, que legal! Então, isso também é bem bacana, bem, bem bacana. Caramba, interessantíssimo. A gente teve alguns alunos que participaram também de alguns eventos na TV, vamos dizer assim. Eu já fui no Australia Got Talent, adorei.
Não, a gente teve um aluno que participou do Marriage at the First Sight. Eita, mentira. Ele fez a parte de hospitality do... Ai, que Tava legal. trabalhando. ele trabalhou lá, então assim, que ele serve um jantar, né, pra galera, pros casais lá, enfim. E ele foi o cara que serviu o jantar. Nossa, e que foi massa. muito legal. A gente ficou na maior Dinner expectativa, né? A gente ficou na Todo maior mundo expectativa. assistiu. Não, poxa, assim, eu fiquei esperando, eu falei, cara, é legal isso, porque querendo ou não, às vezes pode parecer pequeno pra nós, mas enfim, eu achei bem divertido, assim. Com certeza, o cara deve ter se orgulhado pra caramba, achei o máximo. Não, eu falei pra ele, cara, põe no teu resume aí que você... porque ele trabalha com hospitality, ele é super feliz nesse sentido e tal, disso, assim, se encontrou aqui até nessa questão, e aí foi interessante, que eu falei, cara, você pode colocar, poxa, porque querendo ou não, achievement, tipo, eu acho legal, assim, fez sentido. Com e eu achei, certeza. Bem interessante. Mas, Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho mais do nosso campus de Perth, do que você tem mais... o que você acha de interessante? Assim, eu queria falar, que você pudesse trazer um pouco da realidade do que está acontecendo em Perth nesse momento, porque a gente sabe que é uma regional, então pra galera que tá... Principalmente pra quem tem a ideia de... migrar pra cá. Então, você explica um pouquinho o que é regional, porque quem nunca... a gente já pensa que está indo estudar na roça. Não é, isso tá, gente? Tem então, 3 cidades que são consideradas as metrópoles grandes aqui da Austrália. Todas as cidades da Austrália, só... Não, é Sydney. Perth e... Não, eu digo assim, as que não são regionais. As que não são regionais. Sydney, Brisbane, Melbourne. Exato. Sim. Fora isso, tudo da Austrália é regional. Ou seja, gente... Então, não necessariamente quer dizer que a pessoa que vai estudar na regional vai ser lá onde Judas perdeu as botas. Exatamente. Não. Vai ser uma cidade legal, Perth é uma delas, Adelaide é outra. Exato. E que faz muito sentido para quem quer vir fazer um caminho já de migração. Faz muito sentido, porque quando você estuda numa regional, a determinado tempo, a gente até confirma assim, essas informações depois com a gente de imigração, mas num período mínimo de estudo na regional você acaba até pontuando mais, né? Sim. E Perth tem se mostrado, antes ela ficava meio escondidinha, vamos dizer, ninguém nunca ouvia muito falar dela, mas eu tenho muita impressão de que agora os incentivos para que a galera vá a Perth, que eu sinto como é que eu vou dizer, um incentivo do governo de Western Australia para que Perth esteja mais no mapa e na rota da educação na Austrália. Então a gente sabe, a gente tem algumas instituições, né, de higher education também lá que são muito boas, principalmente para a galera que é da engenharia, da área de minério, daquele lado. Então assim, é uma oportunidade muito boa para fazer mestrado ou seja bacharelado, enfim. Mas as escolas de inglês também, e a LSE obviamente não ia ficar de fora dessa, também já identificou isso, e por isso vocês já estão ali com toda essa estrutura para trazer pra galera começar a enxergar e entender Perth nesse sentido, porque eu nunca estive lá, vocês podem falar muito melhor do que eu, porque vocês já estiveram lá várias vezes, mas pelo que eu vejo, é um lugar que parece ser muito massa no sentido de... A cidade assim, é linda. De ser muito bonito. Eu tenho amigos que moram lá, que vieram pra Sydney primeiro, depois, ou pra outra região, e depois mudaram, e eu fico acompanhando às vezes no Instagram, assim, cara, pôr do sol incrível, umas praias muito areia massa, areia branquinha. E eu falo, cara... Não, e todo mundo fica... E assim, sem contar os arredores, que eu sei que os arredores ali tem uma coisa mais bonita que a outra, e que aquelas coisas assim, aqueles paraísos naturais intocados, assim, que você fala, nossa... Então, é isso que vocês enxergaram lá também? A gente tá correto pensando dessa forma? Com certeza. Bom, antes da gente começar a explorar Perth, eu também não conhecia, né, alguns anos atrás, eu imaginava isso. Eu falava, nossa, gente, não é longe, é pequeno, o que vai ser, né? Quando eu for pra lá, nossa, eu tava toda... Não vai ter nada pra fazer. Não vai ter nada pra fazer. Mentira! Perth é uma cidade linda, é uma cidade grande. A gente já tem uma comunidade latina, digamos assim, né, brasileira e latina, começando a se criar. Obviamente, ela ainda não é muito grande, como nas outras cidades, né? Mas ela já está começando a se criar. Então, já tem festa brasileira, já tem a menina do bolo, do docinho, já deve ter brigadeiro, pão de queijo no supermercado. Já tem o pão de queijo no mercado. Então, isso já está começando a acontecer. Rottnest Island é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. É uma ilha que fica 35, 40 minutos de ferry ali de Perth. É muito, muito, muito bonito, realmente. É a casa do Coca. Do Coca, né? Que é como se fosse um mini canguru, digamos assim. É um mini canguru. É um marsupial que só tem lá, que também é super bacana isso. E pra galera que tá no Brasil, que vê de vez em quando aquele cartão postal do canguru deitadinho na beira da praia, assim, é mais ou menos umas 3, 4 horas de dirigindo de Perth. É só lá que tem aquela praia dos cangurus. Né? Naquela costa toda lá ainda tem
Esperance para baixo. Mas dá para ir até Broome lá para cima. Você pode mergulhar com tubarão-baleia. Você vai ter uma parte de costa que não tem nenhum outro lado. Do outro lado aqui, né? Do nosso lado aqui da Austrália, digamos assim, a gente tem, obviamente, a Grande Barreira de Corais, né? Mas o lado de Western Australia não perde em absolutamente nada. Por vezes, acho que até ganha em relação à beleza nesse sentido. Né? É maravilhoso. É lindo, lindo, lindo tá lá. Mas falando um pouquinho da cidade e oportunidade de emprego, né? Hoje, na Austrália, a gente passa por uma crise na questão de acomodação, né? A gente tem parceiros em Perth hoje. É o único lugar que a gente consegue ajudar com mais rapidez o estudante a conseguir acomodação. Então, isso é uma vantagem. Não que a gente não tenha nos outros campos, né? A gente tem, mas a gente não consegue auxiliar um aluno de hoje para amanhã. Né? Então, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para planejar. Então, Perth ainda é uma cidade que a gente consegue se organizar nesse sentido. Né? A nossa indústria da educação está crescendo. Né? A LSE, obviamente, não é a única escola indo para lá. Tem várias escolas boas abrindo em Perth. Então, isso também auxilia. Né? Para que os estudantes também tenham opções. Né? Porque antes a gente estava falando de perfil. Né? Então, isso também é muito bom. Trabalho, como tu disseste, mineração é número 1, né? Western Australia sobrevive de mineração. Mas tem algumas coisas que eu fiquei até um pouco espantada, digamos assim, quando eu fui para lá e comecei a pesquisar um pouco mais sobre trabalho. A maioria dos estudantes ainda trabalha em hospitality, né? Normal, como os outros lugares. Mas existe uma coisa lá que não existe em nenhuma outra cidade, que é car wash. O que acontece? É muito difícil a galera ir de carro para Perth. Porque Perth realmente é longe dos outros estados, né? Então, todo mundo que vai para lá acaba alugando carro. E Perth é muito conhecido por ser o ponto das road trips. Então, o pessoal aluga van, aluga motorhome, blá, blá, e anda por tudo. Então, existe muita locadora de carro, de van, de tudo isso. Então, tem muito car wash lá. É mais seco. Né, a gente sabe disso, é bem mais seco que os outros lugares. Então, de fato, também os carros acabam ficando mais sujos. Exato, mais empoeirado. Então, o pessoal manda muito lavar o carro. É uma coisa meio que, sei lá, semanal, assim, sabe? É bom que até se não fala nada de inglês, já vai pro car wash e consegue exatamente. E outra coisa da mineração, obviamente, mas daí o estudante ele já tem que estar ou num período de férias, né, da Greystone College, enfim, né, aqui o pessoal tem 2 meses de férias, ou já fazendo aí um Higher Education, né, o pessoal já pode vir para fazer estudo aqui um pouquinho de inglês, depois faz o Higher Education, e deles tem férias mais longas, que é o FIFO. FIFO é o Fly In, Fly Out. Que as empresas de mineração, o que eles fazem? É tudo muito longe, né? Então, eles voam os estudantes de Perth para essas áreas de mineração, onde lá eles constroem as bases. E essas bases são nada mais, nada menos do que hotéis com cozinha montados. Então, o estudante vai para lá trabalhar como chefe, o estudante vai para lá trabalhar como camareira, o estudante vai para lá trabalhar como, enfim, tem diversas opções. A galera que é dessa área, né, os engenheiros daqui a pouco conseguem entrar devagarinho, né, nessa área também através disso. E normalmente o estudante vai para lá, fica 2 semanas, volta, tem 1 semana inteira de folga, volta para lá, 2 semanas e assim vai indo. Então, isso só existe lá. O car wash e o FIFO é coisas que só existem em Perth. Bem peculiares. Não existe nas outras cidades. Então, isso é bem de lá mesmo. Quando eu falei, não, mentira? Como assim? Não, Amanda, é super popular. Todo estudante acaba passando por esses 2 trabalhos em algum momento. Falei, gente, que incrível. É bem peculiar, exatamente. Nossa, interessantíssimo. Eu não conhecia. Juro que eu não fazia a menor ideia que existia isso. Não, mas é bom assim, porque eu sempre falo também, né? Quando... Eu não lembro agora aquele ditado, mas quando você pega um negócio que está começando e está desenvolvendo, então vão surgir um monte de oportunidades ali. Então, assim, é interessantíssimo saber que todo mundo está olhando um pouquinho mais para lá e as coisas estão começando a acontecer mais. É aquilo que você falou. Conforme vai juntando, vem outro negócio vai tomando mais força e as coisas vão acontecendo melhor. Então, a Perth também entra num cenário como uma ótima opção, principalmente para quem tem a vontade assim, de migrar. Exatamente. Ele vira como uma excelente... Não vai deixar
em nada, assim. Não vai faltar em nada. Você vai ter tudo. Beleza natural, vai ter oportunidade de trabalho. A única coisa só que você falou, eu acho bem legal reforçar. Cara, se você estiver no Brasil, se estiver vendo isso aqui agora, não venha pra Austrália sem a sua acomodação. Já faça essa reserva o quanto antes, já fecha seu intercâmbio, já fecha uma acomodação. Cara, pelo menos umas 6, 8 semanas que você vai precisar. É melhor. Então, assim... Claro, hoje a gente tá falando o quê? Dia 13 de junho, né? Mas eu recomendo a galera que vier em 2023... Sim. Não vir pra cá sem uma acomodação organizada. Porque realmente tinha uma demanda reprimida, né? E ela tá chegando com força. Sim. Então, a gente tem várias acomodações, né? Na ILSC também. E, enfim, a gente pode estar tentando auxiliar sempre. Mas e não deixar para o último minuto, né? Não adianta fazer a matrícula querendo embarcar daqui 2 meses. Não adianta. E falar, quando eu estiver chegando uma semana antes, eu vou procurar uma acomodação. Cara, não faz isso. Já garante o seu e fica tranquilo, porque depois, é sério isso, depois pode ser um problema grande para o estudante e é uma experiência que acaba sendo negativa, né? Exato. Desnecessária. Então, é o momento que a gente está vendo, vai passar, é isso, então só se organizar. E se organiza direitinho que vindo com tudo planejadinho certo, cara, você não vai passar problema nenhum, vai ser incrível. E você só vai desfrutar disso daqui da melhor forma possível. Falando em planejamento, uma coisa que eu acho legal também a gente lembrar o pessoal que está no Brasil é que a Austrália, ela é um país que permite o programa de estudo e trabalho, né? A gente sabe disso. É um dos grandes diferenciais, né, aliás? Exatamente. Então, assim, é um destino muito procurado hoje também por isso, por essa facilidade. Na ILSC, a gente oferece curso online também, que o estudante pode estar fazendo um pouquinho antes de vir para cá, para já não chegar aqui com um nível super, super básico. Como a gente tem várias unidades aí em vários países, a gente também tem horários diferentes desse curso. Então, o aluno também consegue se organizar. Pode se ajustar. Exato. Enquanto está fazendo o curso online, antes de embarcar. Então, por exemplo... O visto foi granted hoje, no dia 13 de junho. O estudante só vai vir para cá daqui 3, 4 semanas. Ele pode fazer essas 3, 4 semanas de inglês online. É um preço mais acessível, obviamente. Mas ele também já não vai chegar aqui tão nervoso. Ai, meu Deus, como é que eu vou me virar? Como é que eu vou no mercado? Pegar o transporte público? Pegando as dicas. E se eu for numa entrevista de trabalho, como é que eu vou me virar? Né? Então, acho que isso também é bacana frisar. Para essa galera que procura essa oportunidade de estudo e trabalho, poder estar tendo esse peace of mind antes de vir para cá e já chegar aqui com um pouquinho de inglês também. Já quebra o gelo, né, cara? Exatamente. Você já vem ali entendendo o accent todo. Fala, exato, o sotaque do australiano, que não é assim, muito fácil. Mas o que acontece? Também pro pessoal na imigração, né? Já não chegar com aquele nervosismo, se me perguntarem alguma coisa, o que eu vou falar e tudo mais. Pelo menos conseguir trocar ali meia dúzia de palavras. Meu nome é Amanda, tô vindo do Brasil, tô vindo para estudar e tá aqui minha carta da escola. Sim, faz total sentido. Bom, a gente vai caminhando pro fim do nosso podcast de hoje. Acho que foi muito legal, né, Danildinha? A gente pôde aprender e saber muita coisa nova da LSC, muita informação diferente, interessante. Acho que essa questão do online agora mesmo que a Amanda falou, acho que faz muito sentido, ajuda bastante, justamente por tudo isso que a gente está falando, de quebrar o gelo, etc e tal. E é isso. Eu acho que o principal de tudo da nossa conversa aqui hoje é sempre... Quem quer vir para a Austrália e acaba ficando aqui bastante tempo, né? Como eu falei, muitos estudantes acabam renovando o visto, etc. É muito importante ter esse tipo de informação, saber quais são as oportunidades que você pode buscar, até em termos de cidade, vir para uma cidade, mudar para outra, como vocês mencionaram, as cidades regionais, né? Que acabam dando outro tipo de oportunidade, dependendo da profissão que você está buscando. Mas a ILSC, como instituição de ensino, por exemplo, e uma instituição já com renome, né, aqui na Austrália, no mundo, é um grupo muito grande, tem muitos parceiros também que trabalham junto com a LSC e que a gente vai estar aqui mostrando para vocês, indicando. Então, o que acontece? Tem muitos estudantes que são jovens, acabaram o colegial, vêm para cá, querem tirar um ano sabático, vêm estudar inglês e apaixona por esse país, porque esse país aqui não é difícil de apaixonar. Então, é muito legal assim que a gente vai conseguir trabalhar junto, por exemplo, com o ILSC. O estudante faz o inglês, depois, por exemplo, entra num curso vocacional
que são esses cursos VET, que a gente fala, tá, gente? Não é curso de veterinária, são cursos técnicos, vocacionais, de 1 ano, 2 anos, onde a pessoa vai ter o certificado, diploma, advanced diploma. Mas a ILSC tem instituições, universidades que são parceiras da ILSC, e dependendo do curso, por exemplo, o estudante pode fazer um curso de business, né? Entrar na área de negócios, estudar 1 ano, e dependendo da universidade, entrar, de repente, no 2º ano já elimina matérias. Do bacharelado, já eliminando matérias. Então, existem, assim, um número imenso de oportunidades, que é por isso que é tão importante você estar buscando essas informações com pessoas especialistas nessa área, que vai te dar o melhor conselho para você e ver o caminho que você pode traçar, né? Porque a Austrália é um país que tem muita oportunidade, de custo-benefício, aliás, né, de você estudar numa instituição renomada como é a LSC e depois já está ingressando numa universidade parceira deles. Então, assim, só tem benefício, né? Questões de visto para quem vem com casal, se o casal vem já estudando, o outro vem como dependente, também tem direito a trabalhar. Todo mundo que vem com visto de estudante aqui na Austrália pode trabalhar a partir de 1º de julho, vai ser 24 horas por semana. E o casal, o dependente, também tem o mesmo direito. No caso da Amanda, que veio com o marido, que fazendo um mestrado, quando você faz mestrado aqui na Austrália, o partner pode trabalhar full-time. Então, tem várias pegadinhas que a gente pode passar para vocês já irem se planejando, nem que o seu planejamento seja para 2024, já está na hora de começar esse planejamento, né? E grande vantagem, se você já se planeja com antecedência, você muitas vezes vai ter oportunidades, por exemplo, que nós temos com a LSC, por exemplo, se você fechar seu programa agora em 2023, você vai estudar em 2024 pagando o preço de 2023. Então, é só benefício, gente. Exatamente. Né? Então, planejamento é tudo. E não fica escutando só o que o amigo falou, que meu amigo me disse, que falou aquilo, porque, né, às vezes vai perder de ter informação certa, concreta, que vai te ajudar. Então, acho que é isso. É isso. Como é que a Dani Odin sempre fala? 1001 maneiras de fazer Neston. 1001 maneiras, gente, de fazer Neston. É verdade. Agora eu conto a minha idade, né, gente? Quando eu falo essa frase. Meu Deus! Que isso, para com isso. Não, mas é isso mesmo, Dani. Acho que e também a importância, né, de buscar os profissionais lá no Brasil que entendem disso, que nem eu comentei antes do Gate, né? Cara, super bacana, um evento gigantesco que o pessoal todo que tá lá em São Paulo pode ir, fala, deixa eu entender um pouco mais, né? Deixa eu participar de todas essas palestras, deixa eu conversar com as instituições. A equipe toda do STB tá lá e pode falar, cara, o que tu precisa, o que tu quer, qual é o teu plano? Deixa eu te mostrar quem são os meus parceiros que atendem à tua necessidade. Exato. Né? De poder estar conversando e já entender desde lá o que eles vão encontrar aqui. Né? Então, porque a gente tem essa responsabilidade, né? O STB, para quem não conhece, você é a primeira vez que está escutando o nosso canal aqui, por favor, nos ajuda a seguir, né, Lucas? O Spotify também. Spotify, tá YouTube, enfim. O STB já tem mais de 50 anos de mercado, então nós temos agências espalhadas pelo Brasil inteiro. Aqui na Austrália, a gente já está aqui há mais de 20 anos também. Então, querendo ou não, né, a gente tem uma responsabilidade com a parte de educação, de estar sempre passando o que é o melhor, estar buscando sempre renovação. O STB manda os funcionários, os nossos times, né, o staff, sempre está reciclando, está viajando, está conhecendo as escolas. Então, se uma pessoa não foi para aquele país, o outro que trabalha ali do lado vai saber, vai dar dica. Então, isso é muito legal, assim, de estar podendo repassar esse tipo de informação com base, com experiência. Então, acho que é isso. É isso, contem com a gente, para poder ajudar, depois disso tudo que a Dani falou. Primeiramente, agradecendo muito a Amanda pela sua presença aqui hoje. A gente sabe que a agenda é bem lotada. Agenda lotada, Amanda. Você reservou um tempo pra gente aqui. Muitíssimo obrigado, a gente é super grato por isso. E esperamos que você venha mais 1, 2, 3, 5, 10 vezes. 30 vezes. Sempre que tiver novidade na LSC, na Greystone, enfim, conte com a gente. Use como um canal para a gente trocar e levar essas informações para os estudantes também, porque a gente sabe que informação é tudo. Então, quanto mais a gente puder
passar de informação melhor. Obrigado, viu, por você ter vindo. Obrigada, Amanda, gente, pelo convite sempre, e esperamos todos os estudantes lá do Brasil chegando aí nas próximas semanas. Sim. Maravilha. E para você que ficou aqui até agora, não se esqueça, depois de tanta informação dada, se você ainda não clicou no sininho, não ativou a notificação, não clicou em subscribe, inscreva-se, não seguiu a gente no Instagram, não, pera aí, cara, vai lá no Spotify, já começa a seguir todos os lugares para ser avisado sempre quando a gente tiver mais novidade como essa. E isso nos ajuda muito. Mande para seus amigos, né? Exato. Se tem algum familiar, alguém que queira fazer um intercâmbio, vir para a Austrália, o nosso objetivo aqui é levar a informação sempre e deixar vocês aí alinhar as expectativas do que a Austrália oferece, do que vocês estão vindo aqui para fazer. Então, o nosso objetivo é deixar o mais claro possível tudo para que vocês saibam sempre qual que vai ser a experiência, o que vocês vão poder desfrutar desse país que é maravilhoso. Então, depois de falar tudo isso, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, o bate-papo de hoje. Muito obrigada. E é isso. Obrigada, Até Lucas. o próximo. Obrigada. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal.